esse início de trabalho eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que ir lembrando assim da importância que ele tem. E a importância é como a pessoa faz com ela mesma, como ela dedica o tempo dela, como ela tem que ter um aproveitamento do seu tempo. Então, à medida em que a pessoa vai observando-se, então ela vai tornando-se mais qualificada. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Os Planos Espíritos Primordiais 2. É muito importante, assim, a pessoa quando é um pesquisador e observando através das informações sobre os planos da criação, temos que lembrar, assim, que Parzival veio de cima. Ele é o começo e ele é o fim da criação. As irradiações que Parzival tem é de Emmanuel. Então, quando um pesquisador vê os poemas que foram trazidos, e eles vão observando assim que os poemas faltam partes. Partes quer dizer que os ensinos eles foram trazidos em partes da luz para a criação. E nos primórdios os seres humanos tinham uma ligação com o Supremo Templo do Grau e podiam pressentir as irradiações de Parzival. E os seres humanos com as suas centelhas espirituais podiam também influir com os enteais. Então os enteais recebiam das centelhas, das irradiações das centelhas dos espíritos humanos e eles também recebiam um desenvolvimento. Existia um mutualismo, um processo assim, e é bem importante assim observarmos que antes dos seres humanos existirem, já existia o Criador. Então, através do anseio que surgiu com os eternos, pôde surgir a criação. Parzival veio de cima, ele é o primeiro, seu núcleo inenteal. Então, a importância de Parzival é que pôde surgir a criação. Então, anteriormente, os espíritos humanos não estavam ligados ao raciocínio, existia uma condição muito importante que possibilitava terem um desenvolvimento. E quando, nesta época, os seres humanos recebiam das influências e que ainda não estavam usando do raciocínio, porque se nós observarmos assim, o raciocínio, ele é inferior. Numa coisa bem recente assim, a comunicação entre pais e filhos, essa comunicação sempre existiu. Então os pais tinham uma maneira que confiava nos filhos. E os filhos tinham uma maneira que correspondia com aquela confiança. Então não tinha uma maneira de comunicação como tem hoje. Essa maneira hoje de comunicação vem fazendo com que muitas vezes as pessoas não são verdadeiras. Então as pessoas têm um sistema de comunicação e quando ela recebe um comunicado, ela muitas vezes falta com a verdade. Ela não atende aquele comunicado e muitas vezes não confia nos filhos e está querendo saber onde o filho se encontra a todo instante. Que é diferente de quando um filho faz uma viagem ou um outro conhecido, de saber a localidade em que ele se encontra nesse período de viagem, que ele se encontra deslocando, é diferente. Anteriormente existia essa condição muito importante que o raciocínio não atuava. Depois, com o distanciamento da luz, foi acontecendo assim a atuação do raciocínio e foi dificultando o caminho para a luz. Então, Parzival, ele veio trazendo as condições necessárias para o desenvolvimento da criação. E os espíritos humanos fazem parte desse desenvolvimento. Então, mais distante da luz se encontram os espíritos humanos. E é bom, assim, cada um ir lembrando e observando que o nosso conceito hoje é como se nós fôssemos importantes. Nas nossas conversações, nós nos colocamos
e colocamos aquelas pessoas que nós temos um conhecimento ou que são ligados a fios, como se fôssemos importantes diante do Criador. Então nós tínhamos que estar sempre lembrando assim, somente da nossa Terra, a quantidade de seres humanos que existem. Então nós julgamos que agora o Criador se encontra à nossa disposição, atendendo o nosso pedido, como se nós tivéssemos assim, numa pequena escala, um funcionário que encontra-se à nossa disposição. E esse funcionário, então, ele está à disposição naquele horário de trabalho dele para fazer as recomendações. Nós atuamos assim com o Criador. E é bom o espírito humano ir lembrando que o Criador, quando ele instituiu as leis, e essas leis são firmes e definidas, e o espírito humano ele teria que estar conhecendo as leis, porque as leis é que dão a ele a base para ele ir tendo aquilo que ele precisa, que é conhecê-las e viver de acordo com essas leis. Então, o nosso desenvolvimento está sempre relacionado às leis. Então, quando fala assim que o espírito humano ele não tem livre-arbítrio, aquele que começa a estudar, ele vai vendo assim que já tem os traçados. Mas o livre-arbítrio está antes, porque para muitas coisas na vida, a pessoa utiliza o livre-arbítrio e ela acerta. Então, um adulto trabalhando com uma criança, ele vê as tendências daquela criança e ele vai arrumando aquelas tendências. Então, o livre-arbítrio daquela criança está antes, porque o adulto já foi orientando. O adulto tem um comportamento semelhante, numa outra escala. Então, é ele que tem que ir tendo esta orientação dele mesmo, não é orientação de outras pessoas. É como ele se encontra. E esse conhecimento a pessoa tem que lembrar assim, que através dos milênios, através de épocas longínquas, vieram informações sobre o Supremo Templo do Grau. Depois, essas informações e instruções, elas sempre foram transmitidas de boca para boca, de pai para filho, com o distanciamento da luz, do comportamento errado, possibilitando assim que o espírito humano atuasse com o raciocínio. A gente vai observando assim, o raciocínio precisa de lembrar que tem muitas maneiras bem interessantes que eles atuam realmente e faz com que o espírito humano distancie do natural. Então, a confiança no trabalho, a qualificação da pessoa, independente da função que ela está tendo, conforme ela vai qualificando, conforme ela vai tendo um aprimoramento, então ela sempre vai ter o trabalho. Aquele que não tem um aprimoramento, que não aprimorou-se, então ele fica inseguro. Então ele começa a trabalhar com os pensamentos. Ele vai achando que, e vai questionando que, e ele vai desenvolvendo uma maneira de conversar com ele mesmo, que ora ele conversa que vai dar tudo certo, e ele põe assim num caminho, como se ele estivesse definindo. Horas depois ele põe em outro caminho, como se não dando certo. Então esse trabalho do raciocínio é um trabalho inferior. E a gente vai observando assim, que tanto na profissão da pessoa, se ela tem possibilidade de ter muito recurso financeiro, mas se ela esqueceu dela, dos ensinos, na sequência dos anos, das dezenas de anos, também ficou igual àquele que não adquiriu muitos recursos financeiros. Não tem significação. E muitas vezes ficou sem a saúde, como aquele que também não adquiriu muitos recursos financeiros. O equilíbrio é possibilitar que esta condição importante que o adulto tem, quando ele tem um equilíbrio de ir vendo a tendência de uma criança, de ir orientando e arrumando aquela criança. Aquele profissional, o conhecimento que ele tem da sua função,
E quando ele pega um aprendiz para trabalhar com ele, ele sabe a tendência desse aprendiz e sabe até onde ele pode colaborar. E ele vai vendo, quando apresenta um aprendiz que não tem muita dedicação, ele imediatamente o tira de suas proximidades. Existe uma norma de tempo e de espaço. E com o conhecimento dele, ele não pode dedicar muito tempo para aquilo que não vai dar frutos. Isso é uma condição muito importante. É uma condição superior ao raciocínio. Parzival é o primeiro e é o último da criação. Ele veio de cima, possibilitando que a criação tivesse o desenvolvimento. E através dos milênios, os estudiosos vão confirmando assim que os poemas não têm nada a ver com o que foi dito de Parzival. Porque no livro, Na Luz da Verdade, tem toda uma explicação, um conhecimento. Então os poemas, quando aqueles que tiveram a capacidade de receber dos planos superiores as informações sobre Parzival, devido ao fato, naturalmente, do distanciamento que se encontravam, então procuram trazer aquelas informações para a condição do terrenal, da condição da referência. Então isso é bem simples assim, porque quando uma pessoa procura dar uma explicação sobre o que ele está pretendendo, então ele precisa de um instrumento de trabalho e não tem esse instrumento de trabalho, então ele conhece pessoas que fabricam instrumentos e mostra como ele quer a finalidade daquele instrumento que ele está querendo que constrói. Essa capacidade, assim, também vem do raciocínio de transmitir a informação e aquele receber da informação e utilizá-la. Então o raciocínio, ele tem muita importância quando ele é utilizado corretamente, que é o caso da pessoa que precisa do instrumento de trabalho e conhece o fabricante e explica para o fabricante o instrumento que ele precisa. Então aquele fabricante também recebe das informações a maneira de construir aquele instrumento. Mas esta condição a pessoa tem que fazer uma diferença. As coisas do espírito não é com o raciocínio que a pessoa assimila. E a gente vai observando assim, que as pessoas que têm a capacidade de receber da luz os instrumentos, as informações, normalmente elas não têm uma referência na matéria grosseira. A referência dela é superior ao da matéria grosseira. Mas o cuidado que cada um tem que ter de encontrar-se seguro, porque nós temos uma referência bem importante. O nosso sangue, quando a pessoa não possibilita uma harmonia na sua vida, porque tem muitos motivos para isso ter acontecido. Pode ser que aquele espírito, antes, na vida anterior, ele também não possibilitou uma condição que ele tivesse uma harmonia com o seu sangue, a irradiação do seu sangue. Depois nós temos a influência dos conhecidos dos nossos pais, no período que estamos sendo gestados. E as influências a gente sabe assim que é muito grande. Depois nós temos também muitas outras coisas, como por exemplo a mãe no período de gestação teve um susto muito grande, ou aquela criança no período que ela estava em seu desenvolvimento, ela tomou um tombo, machucou-se. Então muda a irradiação do sangue. Então o espírito tem limitação para a atuação. Então, quando a pessoa tem vontade de ficar equilibrada no seu dia a dia, ela precisa de ir observando se o alimento que ela está ingerindo diariamente está possibilitando que ela venha a ter um equilíbrio da sua vida. Então, possibilitando assim que as irradiações do seu sangue melhorem e ela fique equilibrada. Uma pessoa assim, ela pode encontrar-se numa condição de receber da luz uma condição superior.
Mas se o seu sangue não apresenta esta irradiação, então ela terá dificuldade em colocar a transmissão que foi recebida corretamente. Isso aconteceu com os poetas que receberam as informações do Santo Grau sobre Parzival. E acontece também um outro caso. Um espírito que se encontra preguiçoso, ele pode ter recebido também dessas irradiações, porque não foi um poeta só através dos vários milênios que foram recebendo. Foram vários poetas que foram trazendo partes do desenvolvimento, partes das informações, e essas partes foram sendo transmitidas ao longo dos períodos. Então, outro espírito que se encontra indolente, não esforçando-se para ter um movimento, ele também encontra-se nesta condição de não apresentar uma segurança naquilo que ele está recebendo. Então ele passa a trazer para o terrenal aquelas informações. Então, muitas pessoas já ouviram falar assim, do pó. A pessoa do pó surgiu, do pó se tornará. Esta é uma condição da matéria grosseira. Porque nós sabemos assim que todas as coisas materiais, elas tendem a voltar para a sua origem. E as coisas espirituais, elas são duradouras, são eternas. Então, essa condição muito importante de conhecer direito o livro Na Luz da Verdade é para o próprio desenvolvimento. Porque nós sabemos assim que na matéria grosseira nós temos o conhecimento das nossas responsabilidades e temos o conhecimento das localidades em que vamos. Então a criança pequena ela não tem esse conhecimento, mas o adulto a leva para o seu ambiente de ensino. Na sequência dos anos, a criança passa a ir sozinha para o seu ambiente de ensino. O adulto, ele tem que conhecer o seu ambiente de trabalho e ele vai para o seu ambiente de trabalho. Depois, se ele quiser ir para outras localidades, no seu período de férias, no seu período de descanso, ele tem que saber o caminho que ele precisa de ter, de seguir, para ir para aquelas localidades que ele tem a pretensão. Na nossa vida interna, o procedimento é o mesmo. Só podemos continuar caminhando no caminho da luz quando nós tivermos o conhecimento do caminho que vamos seguir. É bem importante assim, porque como na criação todas as coisas são repetições, e é bem sério e é muito simples assim. Então, para a vida nossa, na matéria grosseira, nós vamos tendo a repetição. Então, a criança vai para o seu ambiente de ensino, depois ela vai sozinha para o seu ambiente de ensino, depois ela vai para o seu ambiente de trabalho, depois ela volta para a sua moradia. Então, isso é uma condição física. 80 anos não é uma referência de existência. Então, para continuarmos a nossa caminhada, nós temos que continuar conhecendo as leis do Criador e conhecer os caminhos. Então, naquela referência que Jesus fala assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele é o conhecimento das informações e instruções que ele trouxe. Essa é a possibilidade. Então, nossa vida está sempre relacionada assim, do que nós fazemos, do que nós somos, da possibilidade que a gente tem. Então, essa condição a gente vai observando assim, que é um alinhamento. E a pessoa tem que lembrar que ela tem que ir ascendendo, ter um processo de ascensão. Porque quando ela ascende, ela que teve uma compreensão, dentro dela tem uma mudança. Isso é bem simples. Se nós observarmos assim, quando nós procuramos ter uma transformação naquele alimento, nós temos que dar a esse alimento um grau de calor.
Então, através desse calor, da frequência contínua, daquele grau de calor, aquele alimento vai ter uma transformação. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Para termos uma transformação, a gente tem que lembrar assim, que quando a pessoa tem vontade de ter um conhecimento e ela esforça, então ela tem uma compreensão. Então dentro dela houve uma transformação. Aquele conhecimento possibilitou que ela tivesse uma ascensão. E ela muitas vezes verbaliza uma alegria. E fica bem fácil assim de ir observando no caso de uma criança que foi bem sucedida naquele ano escolar, devido à sua dedicação, devido à supervisão que ela recebeu, as orientações, as informações. Então, quando conclui aquele ano letivo, ela fica feliz. E os adultos ficam felizes também porque superaram uma fase na formação daquela criança. Então, o adulto ele tem que ter esta condição de ir percebendo. À medida em que ele vai tendo a condição de compreender os ensinos, ele vai conhecendo as leis e ele vai tendo também aquela confiança dentro dele. E essa confiança dá a ele uma mudança interna. Pode ser representada numa forma de alegria. E quando ele vai tendo um aprimoramento através da sua dedicação, ele vai tendo mais instantes de lucidez. Se observarmos assim, nós vamos confirmando aquelas pessoas que trabalham com fotografia, que tiram fotos, eles têm sempre uma maneira de apresentar uma luminosidade no momento da fotografia, justamente para que aquele ambiente fica todo claro, possibilitando assim transmitir aquilo que ele estava querendo, aquelas imagens. Essa claridade, quando uma pessoa tem dentro dela uma lucidez, apresenta-se uma claridade. E é bem importante porque a claridade ela queima os fios escuros. Dentro de nós é o mesmo procedimento. Então a luz quando atua e a pessoa tem uma fusão dentro dela, então aqueles fios escuros que tinham uma pendência, que tinha determinadas características que na sequência dos anos não ia ser benéfico para aquele que teve essa lucidez, possibilita sim ir diminuindo a influência desses fios escuros. Parzival é o primeiro, então através dele pôde surgir a criação. E os poemas foram trazidos, no começo eles eram transmitidos de boca a boca, de boca a boca. Então existia uma fidelidade na transmissão. Se a gente estuda um pouco, a gente vai sabendo assim que os que ficaram, que viveram nas proximidades de Jesus, os apóstolos, eles não eram culturados. Os ensinos que foram transmitidos por esses, eles tiveram que fazer uma verificação se estava de acordo. Tanto é que tem nos ensinos assim que Jesus fala que na casa de meu pai tem muitas moradas, e ele fala também assim que saí do pai e volto ao pai, e que virá ao mundo um outro que não ele. Então, um outro quer dizer assim, se ele saiu e ele disse que ele volta e que viria um outro, então nós tínhamos que ver assim, que quando fala que Jesus voltará, está havendo uma lacuna, não está tendo uma compreensão dos ensinos, tem que ter um aprofundamento. Então as pessoas falam assim que o que está escrito é intocável. Nós temos que lembrarmos que toda época, depois que surgiu o raciocínio, as pessoas tiveram dificuldade de transmitir o verdadeiro. E é fácil assim a gente ir confirmando na época atual. Então, 3 pessoas, um faz um relato, pode ser de 5 palavras para o segundo, e esse segundo já tem uma mudança de falar para o terceiro.
Então a fidelidade na transmissão é somente com a atuação do Espírito. Se a pessoa deixou o raciocínio atuar, então essa fidelidade já não existe. E o mais importante é que a pessoa ela pode falar o que ela quer, mas também dentro dela a intenção que ela estava, ao tom da voz vai acompanhar aquela intenção. Isso é fácil da gente observar que a pessoa fala uma fala e o outro fica feliz e depois uma fala bem parecida, outra pessoa já fica muito descontente ou até muito perigosa por ter ouvido aquilo que foi falado. Isso quer dizer que a intenção, como foi falado, esse trabalho a pessoa tem que ir observando assim, que não adianta a pessoa não fazer esforço na sua vida para ter recursos para sobreviver mais facilmente. E também não adianta ter feito muito esforço para sobreviver mais facilmente se a pessoa não fez um trabalho assim com ela, de ir observando onde o raciocínio atua e onde a intuição, que é a atuação do Espírito, manifesta. Então tem que ser feito um trabalho assim, porque com a intuição, como o raciocínio está manifestando, então a pessoa passa a ter uma ponderação. E essa ponderação é uma condição que a pessoa precisa de lembrar assim. Não é ser omissa, ser alheia, ou agora querer que todos os outros sigam a sua orientação. É um trabalho com ela mesma. Qual é o procedimento que ela está tendo para conhecer o caminho que ela vai trilhar? E essa segurança não é mais ou menos, porque aquele jovem que está pretendendo um trabalho, que está pretendendo mudar de grau na sua vida, não é mais ou menos. Ele concentra todas as suas energias. Então, como já aconteceu assim em relatos, uma pessoa que precisava de ir de uma localidade para outra e aconteceu muitos imprevistos, devido à importância que a pessoa tinha para chegar naquela localidade que ele tinha a pretensão de chegar, ele supera todos os obstáculos que foram apresentados. Então, isto é uma condição da atuação do raciocínio, essa condição de sobrevivência, da importância que era necessário. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando ter este conhecimento. Temos que lembrar assim, que os poemas, eles foram trazidos de épocas em épocas, e que muitos poetas o transformou como se fosse referência da matéria grosseira. Mas Parzival é o primeiro da criação, ele veio de cima, e através dele que toda a criação pôde surgir. O seu núcleo é inenteal, vem das irradiações de Emmanuel. E esta condição a pessoa tem que lembrar assim, que somente depois de Parzival, que foi o primeiro, que é o começo e o fim de toda a criação, é que possibilitou ter a criação. E que nós, num período anterior, sempre tivemos as informações que teve transformações, e que as transformações que ocorreram sempre está relacionado à catástrofe. Mas num período anterior, os seres humanos ouviam os enteais, ouviam os guias que o Criador havia destinado e eles seguiam as orientações, pois as transformações sempre ocorreram. E eles saíam das localidades que ia ter as transformações. Hoje a gente vem observando assim que tem as catástrofes, e justamente porque nós distanciamos do natural, da convivência com os enteais, da convivência que nos possibilitaria então mantermos vivos. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vamos ir desenvolvendo esta condição muito importante de ter o nosso caminho depois que largarmos o corpo de matéria grosseira.